Olá, está no ar mais um programa Saúde Ativa e eu quero saber como está o seu projeto fitness em 2018. Já está se alimentando melhor? Já se matriculou na academia? Ou está praticando algum esporte ao ar livre, como uma caminhada ou uma corrida? Eu quero te lembrar que você não estaria fazendo nada disso por padrão estético ou por seguir uma modinha momentânea, mas sim por sua saúde, por seu bem-estar, por você. Por isso, mexa-se! Para o programa de hoje, preparamos um conteúdo bem bacana. Veja só, vamos falar com a fonoaudióloga Maria Tereza sobre autismo e as dificuldades geradas. No quadro Comer Bem, vamos ensinar uma receita de sorvete fit. Que tal? Uma delícia, não é? E no quadro Onco Legal, Rafaela Macedo conversa com o procurador Pedro Dias sobre direito à saúde no Brasil. Está imperdível. Algumas pessoas com transtorno do espectro autista podem desenvolver dificuldades de aprendizagem em diversos estágios da vida, desde estudar na escola até aprender atividades da vida diária, como, por exemplo, tomar banho ou preparar a própria refeição. Algumas poderão levar uma vida relativamente normal, enquanto outras poderão precisar de apoio especializado ao longo de toda a vida. O autismo é uma condição permanente. A criança nasce e torna-se um adulto com autismo. Assim como qualquer ser humano, cada pessoa com autismo é única e todas podem aprender. Para saber mais sobre isso, eu fui conversar com a fonoaudióloga Maria Tereza. Vamos conferir? Roda VT. Os problemas de comunicação das crianças autistas podem ter uma grande variação e podem depender do desenvolvimento social e intelectual. É nesse momento que a fonoaudiologia se torna uma aliada e tanto. A criança autista tem um prejuízo muito grande interacional, nas habilidades sociais. E para o desenvolvimento da linguagem, a gente precisa dessa habilidade. Então, normalmente a linguagem está defasada por conta dessa questão social. Então, são crianças com alterações mesmo na linguagem, no desenvolvimento da linguagem. A maioria das crianças que chegam no consultório, elas não falam. Então, a gente começa o tratamento mesmo para o início do diálogo, né, da linguagem. Como é que o João chegou aqui? Ele chegou aqui emitindo apenas palavras, né? Ele se comunicava bem, mas só com a emissão de palavras. Ele não tinha uma estruturação de frase tão elaborada. Então, a gente primeiramente fez o trabalho de estruturação morfossintática, que é incluir elementos para a construção de frases. Em seguida, a gente começou a trabalhar o diálogo, né? Então, essa sustentação da troca dialógica com o outro. E atualmente a gente está na chamada teoria da mente, que é ele entender que o outro tem um pensamento, que o que ele fala vai interferir no outro. Então a gente vai caminhando junto. Lembrando que é sempre uma parceria. Psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo e fonoaudiólogo. Olha só como esse paciente está. A evolução é gradativa, mas sempre muito significativa. Para provar, vou deixar que ele mesmo se apresente. Olá, meu nome é João Rodrigo, eu gosto de brincar de pega-pega. Faço atividade, tudo. E faço a reflexão do espelho. De acordo com Tereza Mainar, o tratamento divide-se em várias partes e não tem um prazo para ser concluído. No entanto, a evolução é notória desde os primeiros momentos. Estudos comprovam que desde bebê, algumas crianças já têm características autísticas, né? Então, a gente tem o IRD, que é o indicador de risco do desenvolvimento psíquico infantil, que já dá um direcionamento sobre possíveis alterações, como o autismo. Atualmente, muitas crianças estão nascendo dentro do espectro, então os pais precisam estar atentos aos sinais, né? Quanto antes, melhor. Mas algumas crianças isso ocorre no desenvolvimento, que a gente tem a chamada poda neuronal, que acontece a partir de 1 ano e meio de idade, que a criança tem uma irregularidade na modificação neuronal e acaba perdendo coisas que não deveriam ser perdidas. E por isso, algumas crianças acabam tendo características autísticas após a poda. Agora vamos a um breve intervalo e na volta vamos aprender como preparar uma receita incrível de sorvete saudável. Que maravilha, não é? Não sai daí.
Estamos de volta com Saúde Ativa aqui na tela da sua TV Câmara Aracaju. E antes de irmos ao quadro Comer Bem, eu quero te lembrar que você pode acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo vereador que você elegeu através do portal da Câmara. Anota aí o endereço www.aracaju.se.leg.br. E você sabia que é possível baixar o aplicativo TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? É muito fácil, baixe agora! E sim, chegou a hora do quadro Comer Bem, aquele momento mais gostoso aqui do Saúde Ativa. A nutricionista Carla Miranda preparou uma receita rápida, daquelas que ficam prontas em 5 minutos, dá para acreditar? Além disso, muito gostosa e saudável. Eu estou falando de sorvete. Confira! Olha, se você é daquelas que adoram praticidade na cozinha e também amam a sobremesa, mas não abrem mão de comer bem, de comer saudável, vai adorar o quadro de hoje. Eu convidei a Nutri Carla Miranda para preparar nada mais, nada menos, Carla, um sorvete. Exatamente, que história é essa? Gilmar. Conta para mim. Nós vamos fazer um sorvete, né, que a base dele é a banana. A banana dá muito cremosidade, né, principalmente quando ela é congelada. Ela já tá congelada aqui, ó, gente. Tá bem gelada, Tá né? bem geladinha. geladinha e é sempre bom que a gente congele ela já em rodelas. Mas por quê? Para facilitar o processo de bater. Pra gente não quebrar o liquidificador, é não isso, quebrar né? o liquidificador, exatamente. E aqui você colocou quantas bananas, Carla? Não, a proporção é sempre de uma cumbuquinha para as frutas vermelhas, mas você pode também usar outras frutas, pode ser abacaxi. Então deixa eu ver se eu entendi. A base do sorvete é a banana. É a banana. E aí o sabor é a fruta você- que a gente escolheu depois da banana. Exatamente. No caso Gilmara. aqui você escolheu frutas vermelhas. Aqui são frutas vermelhas, amora, framboesa e morango. Carla, aí por que a banana tem que ser a base? Qual é o valor nutricional dela? O que é que esse sorvete vai trazer de benefício? Então, Porque ele é super saudável, né? super Não tá- saudável. Vocês estão vendo açúcar aqui? Não tem açúcar, não tem adoçante, Então, não tem nada. a banana é uma fruta, né, rica em potássio, rica em carboidrato. Ela é energética, fonte de energia. Então, tudo que a gente pergunta, o que é que você come antes do treino? Uma banana, né? Um sorvete, pode ser um sorvete. Pronto, agora vai ser o sorvete, né? E Carla, e falar nisso, antes do treino, a gente poderia colocar, por exemplo, um scoop de whey aí nesse sorvete? Pode sim, pode botar o scoop de whey. E para quem gosta, Gilmara, de o paladar é um pouquinho mais doce, a gente pode polvilhar canela. A canela é um Nossa, alimento eu amo. termogênico, né? Exatamente. Mas combina com as frutas vermelhas? Combina. É para Olha aí a dica polvilhar, da não Nutri. para ser a base, né? Então você pode polvilhar um gergelim, uma castanha, aí já vai ser outro valor nutricional. Entendi, né? dá pra dar essa incrementada, né? Incrementada, exatamente. Mas mais simples do que isso, impossível. Gente, eu acho que essa é a receita mais prática que a gente já preparou aqui. Carla. Exatamente, aí você deixa no freezer, quando tiver aquela vontadezinha de comer o doce, aí vai lá e bota uma tacinha. Tá vendo aí? Eu quero ver qual vai ser a sua desculpa agora. Não tem desculpa. Porque eu sou uma formiga, não tem, Não gente. tem. Já deixa lá congelado, ó, banana. Me diz aí o que tem difícil, não tem, né, Carla? Exatamente. Muito prático. Então vamos lá, mão na massa. Vamos lá. Só precisa também de um liquidificador, né? Não Só precisa de precisa de nenhum um equipamento liquidificador. sofisticado. Nada, Que nada, talvez você não nada, tenha aí nada na sua disso. casa. Liquidificador Exatamente. todo mundo tem, não é possível, né? A banana. Exatamente, a banana. E aqui as frutas vermelhas, né? As- Também lavadas e congeladas, sem nenhum mistério. Não, aqui mesmo, Gilmara, na verdade eu comprei aquelas polpas, aquelas sacolinhas já de frutas congeladas. Gente, mais prático Mais ainda. prático ainda, né? Porque aqui não tem adição de nenhum conservante, nada. Só são as frutas congeladas mesmo, então Se você a gente pode comprar- congelar Mas se a gente comprar a fruta fresca e congelar, e também congelar. dá certo. É ótimo, porque assim, o que, é que a gente, como nutricionista, aconselha? É que você não tenha desperdício em casa. Então, quando as frutas vão ficando mais amadurecidas e você não tem como usar, congele. Porque ali você vai poder fazer um suco, você vai poder fazer essa base desse sorvete. Olha que vida difícil. A fruta tava lá estragando. Você É. não permite, né, o desperdício. Você congela e vira o quê? Um sorvete. Gente, Ai, que bom já. demais. Vamos bater então. Vamos bater então. Vamos lá. Tem que ser com calma, certo, gente? Vai batendo aos poucos, né? Não precisa pôr água, nada. aí Nada, dentro. nada. Ele vai formar. Vai formar toda a cremosidade do sorvete mesmo. É a banana que dá essa cremosidade. Então vamos lá.
Para um pouquinho, ela mistura as frutas, porque tende a espalhar para as bordas do liquidificador, né, do copo. Exatamente. Quem gosta pode deixar, Gilmara, um pedaço das frutas, né? Ah, que fica delícia também, Essa Aquele preparação... sorvete de abacaxi. Exatamente. Você come Essa lá cheio de preparação açúcar. você também pode fazer para as crianças que estão de férias ainda, botar em formato de picolés e as Olha. crianças vão amar, né? Que bacana, e se deixar os pedacinhos da fruta também, né? Maravilha. Já tá ficando com cara de sorvete, gente. Já. A cara tá ótima, já tá me dando água na boca. Depois vai pro congelador de novo? Pro freezer? Aí depois o que é que você faz, Gilmara? Eu aconselho que bote um pouquinho no congelador, porque aí a gente consegue fazer as bolas mesmo, entendeu? Ah, bacana. Se for para pré-treino, nesse momento, já coloca o scoop de whey aí. Já coloca o scoop já de whey. come, né? Já Aí toma. você já toma. Aí agora a gente vai tirar, certo? A textura já tá linda, maravilhosa, ó. Olha como fica a textura. A textura e o Fica visual também, uma né? textura de um açaí. Aí você põe no congelador, certo? E depois você pode fazer as bolas certinho. E ele fica com aquela textura do sorvete mesmo. Com aquela, olha, Nossa. tá vendo? Como fica cremoso. Gente, não tem desculpa de não comer saudável hoje em dia, né, Não, Carla? não pouquinho tem. só de criatividade na Exatamente. cozinha. E outra, o que acontece, Gilmara? As frutas são fontes de fibra, né? Então as fibras elas melhoram muito o trânsito intestinal. Então é uma ótima sacada. Você vai colocar agora o quê, Carla? A canela. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de canela, porque é um alimento aliado ao emagrecimento, certo? Ou seja, E que a gente adora, né? Exatamente. E você vai me dar a nota agora dessa maravilha, super refrescante. Ai, gente, que missão difícil agora, Carla. É. Sofrida essa minha vida, agora eu vou fazer esse esforço gigante de provar. Ó, a textura tá linda, o A visual, cor, a né? cor, já dá água na boca só de olhar. Vamos lá. E aí, Gilmara? Gente, eu vou ali parar e vou tomar todo. Maravilhoso, Carla. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E a canela quase não sobressai o sabor. É verdade. Apesar que eu amo muito canela, mas ela quase não Na sobressai. verdade, eu acho que a canela ela acentua um pouquinho a acidez do morango, das frutas vermelhas, né? Verdade. Tá maravilhoso. Olha, eu vou deixar vocês agora, porque eu vou ter que tomar todo, né? Vou fazer esse grande esforço. Carla, muito obrigada. Você já está Ai, convidada para vir novamente, porque olha, gente, receita mais prática do que essa não existe. É e verdade. deliciosa, né? Porque um sorvete todo mundo ama. Então, olha, temos um encontro marcado semana que vem. Até lá. Obrigada. Viu só que delícia? Agora vamos a um breve intervalo e na volta teremos o quadro Onco Legal. É bem rapidinho, não sai daí. Voltamos com o nosso Saúde Ativa e olha só, manda sugestões e críticas pra gente. O que você está achando aqui do Saúde Ativa? Envia tudo para o nosso e-mail, anota aí, produçãotvcâmara@cmaju.se.gov.br. E agora sim, chegou a hora do quadro Onco Legal com Rafaela Macedo. Hoje, Rafa conversa com o procurador do Estado, Dr. Pedro Dias, sobre direito à saúde no Brasil. Tá muito interessante. É com você, Rafaela. Oi, Gil, tudo bem com você? Você tá linda, arrasa como sempre, né? Pois é, gente, a gente vai falar hoje sobre o direito à saúde no Brasil. Você tem dúvidas sobre o direito à saúde? Vamos esclarecê-las todas hoje aqui. E para isso, eu trouxe uma pessoa bem especial. Na verdade, para mim, é o maior civilista aqui do estado de Sergipe, né? Dr. Pedro Dias, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Onco Legal de Saúde Ativa. Ele que é advogado, procurador do Estado, mestre em Direito Público, mestre em Direito, né, na verdade, e vai falar, seja muito bem-vindo. Tá, joia. Muito obrigado. Muito obrigado aqui pela oportunidade.
Na verdade, quando a gente começa a analisar o direito à saúde, né, a gente verifica que ele não é um direito que vem de hoje, né? Essa discussão sobre a população ter direito à saúde, isso já vem desde o século XVII, do século XVIII, e às vezes tem alguns autores que indicam que ela vem desde a época da Grécia Antiga, né? Na verdade, ela ganhou corpo mesmo com a Revolução Industrial, quando os governos chegaram à conclusão que era interessante tratar da saúde da população. Por quê? Porque o operário passaria a ter um rendimento maior naquelas fábricas, diante daquelas jornadas de 12, 14, 16 horas diárias de trabalho. Então, de lá para cá, isso veio sendo reinterpretado, né? E hoje você tem um panorama atual, né, aqui no Brasil, que é diferente do resto do mundo, tá? Onde, pela Constituição, a pessoa teria o direito ao tratamento, né, de saúde patrocinado pelo Estado. E aí, de que forma seria isso? Quando a gente começa a analisar a situação de outros países, né, a gente verifica que, por exemplo, nos Estados Unidos, a saúde pública também não é lá essas coisas todas, como as pessoas pensam. Muita gente às vezes fala dos Estados Unidos ou de um outro país, mais ou menos como fala do seu vizinho, né? Acha que tudo ali é perfeito, maravilhoso, que a grama dele sempre é mais verde, mas na verdade também tem seus problemas, né? Tem seus problemas crônicos, né? E uma coisa que chama a atenção é que quando a gente começa a comparar também, não só a questão da saúde pública, como os planos de saúde, né? A situação dos planos de saúde, a gente começa a verificar as diferenças de legislações entre os países. Os Estados Unidos hoje, a gente fazendo uma comparação direta com eles, eles têm um sistema de saúde pública que não é lá, essas coisas todas, e tem um sistema de saúde privada que lembra o sistema do Brasil antes da legislação do plano de saúde que veio em 1998. O que é que acontece, por exemplo, hoje nos Estados Unidos? Se você perde um dedo ou 2 dedos aqui da mão, você vai fazer uma cirurgia e essa cirurgia lá é muito cara, ela vai custar em torno de $50 mil, uma cirurgia dessa. E os planos de saúde, eles lá nos Estados Unidos, eles contratam médicos, né, que são os chamados killers. Eles são especialistas em dizer que aquilo ali seria uma doença pré-existente, né? Exatamente porque toda vez que o plano de saúde começa a gastar muito com uma pessoa, o médico dá um laudo, né? Ele faz um laudo lá nos Estados Unidos e diz que aquilo ali era doença pré-existente ou que aquilo ali não estaria sendo coberto pelo plano de saúde. E o médico lá ele ganha um percentual. E se o tratamento custaria $50 mil, ele ganha um percentual em cima daquilo que ele economizou para o plano de saúde. Esse é o sistema americano. E aí muita gente fala politicamente dizendo o Brasil tem que regulamentar o lobby, né? Se a gente for observar, Noam Chomsky, um dos filósofos americanos, ele disse que quando os Estados Unidos fez isso, muitas das situações vividas pela população que mais precisa piorou muito. Por quê? Porque com a regulamentação do lobby, eles passaram a patrocinar abertamente os congressistas e passaram a ter bancadas firmes, né, que trabalhavam coesas. E uma das bancadas era exatamente dos planos de saúde. Então, os Estados Unidos hoje deram vários passos atrás com relação a esse sistema dos planos de saúde, porque virou puro comércio. Era o sistema que existia no Brasil até 1998, quando veio a lei dos planos de saúde, e que se acabou com essa história de doença pré-existente, né? Eu tenho um problema de coração, né? Então eu fiz um plano de saúde. Quando é que eu passo a ter direito a ter tratamento de coração? Bom, a lei do plano de saúde é a partir de 18 meses, né, que você firmou o plano, todas as doenças pré-existentes estariam cobertas, né? Lá nos Estados Unidos, não. Se você tem a doença pré-existente, era como o sistema brasileiro até então vigia. Então, na verdade, o plano de saúde, você podia ter 10, 15, 20 anos de plano de saúde, você não seria coberto. Essa lei, estão tentando fazê-la voltar ao Brasil, através do lobby dos planos de saúde que existe hoje no país. Então, se a gente for verificar, eles estão querendo fazer uma espécie de um plano básico de cobertura. E esse plano básico de cobertura vai ser um plano muito mais reduzido e que, na verdade, todas as operadoras de plano de saúde vão ter a tendência a migrar e praticamente só vender esse plano básico, porque sabendo que vai se vender o plano que está na lei dos planos de saúde, ela teria que cobrir todo o tratamento, né? E aí a gente começa a verificar que quando a gente começa a comparar o sistema brasileiro com o sistema de fora, não é essa coisa de dizer, tudo lá fora é melhor. Não é. Plano de saúde, a legislação no Brasil é muito superior à dos Estados Unidos.
E quando a gente começa a analisar a saúde pública, aí não tem nem comparação. O sistema brasileiro é muito superior ao sistema americano. Basta dizer que, por exemplo, se eu preciso de um medicamento, eu posso acionar a justiça hoje no Brasil e a justiça, tradicionalmente, concede o medicamento que a pessoa está pedindo, né? Uma das questões que nós, procuradores do Estado, argumentamos é, às vezes, o médico passa aquele remédio, mas tinha uma série de remédios anteriores que ele deveria ter cumprido o protocolo. Ou seja, você começa com um remédio mais simples, né, para tratar aquela doença, que é o mais barato, e aí você vai aumentando a complexidade a depender da resposta do paciente. Tem médico que já passa direto o mais caro, né? E aí esse é um dos questionamentos que a gente faz. Por que não passou o inicial daquele tratamento, né? Ele teria que ter uma justificativa toda. Então isso tudo às vezes termina indo para a perícia, que termina atrasando o processo. Quando a gente começa a analisar as decisões judiciais que tratam do fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde por parte do Estado, a gente começa a verificar um fenômeno interessante. O que é que acontece? Quem sabe, tradicionalmente, que tem o direito ao medicamento, àquela cirurgia necessária, que às vezes o SUS não faz, porque ele vai entrar com ação na justiça para o Estado pagar uma cirurgia que o SUS não faz. Quem sabe que tem esse direito, tradicionalmente, é a classe média. A classe menos favorecida não tem acesso, ou se sabe que tem, acha que é muito difícil, né, obter essa decisão judicial e termina não acionando a Defensoria Pública, que seria o órgão para onde essas pessoas teriam que ir, tanto a Defensoria Pública estadual quanto a federal. E aí o que é que acontece? Por vezes, a classe média ingressa e aí ela começa a buscar os recursos do Sistema Único de Saúde para si, afastando novamente as classes menos favorecidas do acesso a esses recursos. Basta dizer que o ministro Luiz Roberto Barroso tem um artigo que ele tratou há alguns anos atrás sobre o sistema de decisões judiciais no estado do Rio de Janeiro, que o ministro Barroso é do Rio de Janeiro. E ele disse o seguinte, que em uma cidade do interior de São Paulo, um único paciente acionou a justiça para obrigar o município do interior de São Paulo a fornecer um determinado medicamento. E por conta dessa decisão, aquele paciente passou a ter 54% do orçamento do município de saúde. Né? E aí, como é que fica o resto da população? Né? Quando a gente começa a analisar isso, a nossa Constituição Federal ela diz que todos têm direito à saúde, ela não colocou limites. E aí a gente, querendo ou não, aí a gente faz uma reinterpretação. Que é uma característica, aí eu já digo que é uma coisa positiva do sistema americano, do sistema constitucional americano, onde você teve, ao longo de 200 anos, 27 emendas constitucionais. Agora, por que os Estados Unidos é tão difícil, né, de ter emenda constitucional? Em 200 anos, só 27 emendas, é porque lá você tem que ter um quórum de 2/3 dos deputados e senadores, muito parecido com o sistema aqui do Brasil, mas você tem que ter 4/5 dos estados ratificando a emenda. Então é uma dificuldade imensa nos Estados Unidos você ter uma emenda constitucional. Por isso que em 200 anos só teve 27, né? Que as pessoas ficam dizendo, lá tem pouca emenda e tal. Não é porque é mais difícil você fazer emenda constitucional assim. E aí o que é que eles fazem? Eles ficam toda hora reinterpretando a Constituição. E é mais ou menos isso que está chegando a hora do Brasil. Porque imagine vocês, se por um acaso o Silvio Santos, um dos magnatas do Brasil, precisar fazer uma cirurgia de apendicite, né? E aí ele move uma ação contra o Estado de São Paulo, para o Estado de São Paulo bancar a cirurgia dele, né? No caso não entraria no SUS, ele entraria para que fosse bancado no Sírio-Libanês, né? Arguindo as suas dificuldades, etc. e tal. Então, até que ponto é um direito de todo cidadão brasileiro ter acesso gratuito à saúde pública bancada por impostos, né? Porque, afinal de contas, os recursos públicos, eles não nascem árvores. E já foi o tempo em que o Brasil poderia editar livremente dinheiro na Casa da Moeda. Eu me lembro que em 1900, antigamente, até o governo de José Sarney, né, toda vez que você precisar de mais dinheiro no Brasil, precisa de 1 bilhão de reais, não tem onde tirar, roda na Casa da Moeda. Isso gerava uma inflação gigantesca, né? E o resultado disso é que a gente sabe que tudo que se fazia naquela época no Brasil para se combater a inflação não dava certo. Então a gente não pode mais
imprimir papel na medida que precisa na Casa da Moeda. A gente tem que gerenciar os recursos que chegam através dos impostos. E aí a gente trata de uma situação interessante. Existem dois analistas econômicos, e também da parte jurídica do direito, o Stephen Levitt e o Sunstein, onde eles começam a analisar exatamente essa situação em que você tem um direito fundamental que está colocado na Constituição, que é o direito fundamental à saúde, mas esse direito fundamental precisa de dinheiro, precisa de recursos para poder ser operado. Então, se ele precisa de recursos para ser operado, então ele não pode ser considerado absoluto. Então, a gente tem que começar a interpretar esse direito da população a ter acesso, não de uma forma absoluta, ou seja, de qualquer pessoa irrestritamente teria direito. Mas a gente tem que começar a perceber de que forma esse dinheiro da saúde pública seria gasto de forma mais eficiente. Seria irrestritamente ou seria, em primeiro lugar, focando aquela população menos favorecida, né? É uma discussão que hoje a gente também enfrenta no judiciário brasileiro, está em discussão no Supremo Tribunal Federal isso, né? Se vai ser reinterpretada a Constituição Federal para dizer que a população que teria direito seria aquela população menos favorecida ou se seria de todo e qualquer brasileiro. Porque quando a gente interpreta, né, o artigo 196 fala exatamente isso, direito à saúde, ponto final. Então ele não norteia, é um direito à saúde como integral, né? E aí cabe toda essa discussão. Gente, uma aula, né? Pois é, esse é Dr. Pedro Dias. Ainda tem uma questão bem interessante que o ministro Barroso toca nesse artigo, que ele diz o seguinte, que o Brasil está fazendo uma forma de gasto público ineficiente com a medicação. Por quê? Porque você está esquecendo de investir na prevenção. O Estado do Rio de Janeiro, em determinado ano, gastou 4 vezes mais com medicamentos judiciais do que com saneamento básico. Ao invés de você investir na prevenção, para você diminuir os custos de eventuais tratamentos da população, você está direcionando a verba toda para a medicação, praticamente toda para a medicação, e quase nada para a prevenção. Qual é a consequência disso? No outro ano você vai ter que gastar mais dinheiro com medicamento e, consequentemente, você vai ter menos recursos para a prevenção. E é isso uma bola de neve, um círculo vicioso, né? E que termina demonstrando como o problema do Brasil precisa ser melhor interpretado. Verdade, e a gente percebe também que a justiça tem bons olhos, então ela percebe toda essa problemática e tem muito bons olhos para o direito à saúde. Então eu nunca vi, por exemplo, ninguém judicializar e perder, né? Não vejo. A não ser, a gente conversou um pouco sobre isso. A não ser naquelas situações em que o tratamento é absolutamente experimental e não tem você não tem uma regulamentação. Teve uma discussão muito grande agora no Brasil sobre a politicagem que estava se fazendo com o experimento da USP, né, com a pílula do câncer, em que não se tinha nenhuma comprovação de que aquela pílula efetivamente combatia o câncer, né, e diversas pessoas entravam com ação na justiça e a USP não é laboratório para comercial, a USP é um laboratório experimental. Então, várias pessoas estavam entrando com ação na justiça para obter essa medicação, com a esperança de que aquela medicação fosse combater o câncer, mas só que não tinha nenhuma prova, né? E aí, na verdade, você estava obrigando a USP a gastar o seu dinheiro, tirar dinheiro de outras pesquisas para estar fornecendo essa medicação, que não tinha nenhuma comprovação e que hoje tem vários estudos demonstrando que ela não tem nenhuma eficácia no combate ao câncer. Inclusive, as pessoas que estão tomando, segundo a pesquisa que saiu na Folha de São Paulo, elas estão incorrendo em risco, porque elas estão deixando a medicação real, a efetiva, a comprovada, para tomar uma medicação que não tem nenhuma forma de comprovação científica, né? E uma outra ação também que a gente terminou ganhando aqui no Estado, né, foi porque o cidadão era de Paulo Afonso. E aí ele entrou com ação contra o Estado de Sergipe para que o Estado de Sergipe fornecesse a saúde pública para ele. E a gente descobriu que ele era de Paulo Afonso, informou, e aí o Tribunal de Justiça de Sergipe disse, se você é de Paulo Afonso, vá buscar na Bahia né, o seu tratamento. Porque, afinal de contas, Sergipe é o menor estado da federação, mas é muito grande de coração, né? O nosso USE, tradicionalmente, ele atende não só sergipano, ele atende todo mundo praticamente no entorno da Bahia, né, da nossa fronteira com a Bahia, nossos limites, e dos limites com Alagoas. Por quê? Porque o melhor hospital público, querendo ou não, para essa população termina sendo o USE.
que ele é melhor do que o Hospital Público de Salvador e melhor do que o Hospital Público de Maceió. Então eles terminam tudo vindo para cá. E é o grande problema que a gente tem no nosso hospital, que eu digo isso que eu já vi, eu já frequentei o USE para ver como é que estava a situação. Não é que ele é um hospital, assim, tecnicamente ruim. Ele tem médicos bons, ele tem profissionais em quantidade, ele tem aparelhos que às vezes nem a iniciativa privada tem. Por quê? Porque na medicina você tem equipamentos que não rendem dinheiro para o hospital. São equipamentos caros que não rendem. Então o hospital não compra, o hospital particular não compra. Quem compra é o público. Então aquele exame, muitas vezes, você só vai ter no USE, né? Você não vai ter na iniciativa privada. E aí o problema dele é que ele é portas abertas. Então, quando chega o final de semana, você tem os hospitais particulares e o USE. Quando chega o limite máximo de capacidade do hospital particular, ele fecha a porta e diz, aqui não atendo mais ninguém. O USE não pode fazer isso. E aí o problema do USE é superlotação. É uma demanda grande que não é só de sergipano, é de sergipano, baiano e alagoano que vem para cá para fazer os seus tratamentos. Verdade. Gente, fantástico, né, não? Vocês têm dúvida que a gente vai trazer o Dr. Pedro aqui muitas vezes durante todo esse ano. Dr. Pedro, o senhor já está convidado para abrilhantar nosso programa todo ano 2018, tá bom? Muito gente, muito obrigada pela participação. Adorei, né? Muito esclarecedor. E o tema saúde, né? Tem muita discussão pela frente, então já está super convidada a voltar mais vezes, porque a gente vai alongar muito nossa discussão, tá? Tá, Joia, muito obrigado pelo convite. Oh, pois é, gente, então a gente encerra por aqui e eu quero fazer uma proposta para você. Se você quer contar a sua história aqui no programa, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, que quem sabe você não pode estar aqui comigo para contar a sua história de superação com relação à saúde e também para propor temas. Gil, segue com você, amor. Beijo. Obrigada, Rafa. Gente, o Saúde Ativa termina aqui. Mas não esqueça, hein? Temos um encontro marcado toda semana aqui na sua TV Câmara, o seu canal legislativo municipal. Inclusive, lembrando mais uma vez, antes de me despedir, você pode baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju, tanto para iOS quanto para Android, e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.